Quem é a primeira e a segunda besta? E o diabo, quem é? A besta é o poder político absolutizado, isto é, os poderes totalitários, ditatoriais e opressores. A segunda besta, depois chamada falso profeta, é a propaganda ideológica, que sustenta os poderes absolutos, e cuja essência é a falsidade, apresenta o mal com aparências de bem, para levar as pessoas a aceitarem um sistema político desumano, como se este viesse de Deus. É uma caricatura do Espírito Santo. Em Apocalipse 13, versos 13 a 17, fala que, como os profetas, a propaganda promete grandes milagres e mudanças, mas falsamente. Para sustentar os poderes e impor respeito e até mesmo adoração, a propaganda multiplica a imagem dos poderosos, fazendo crer que são onipresentes e vigilantes. Graças à manipulação, a segunda besta controla a ação e o pensamento de toda a sociedade. Para poder participar da economia, todo mundo deve pensar e agir de acordo com a primeira besta. Esse nivelamento de todas as classes sociais com o mesmo pensamento e ação, é uma paródia do reino de Deus. Os que seguem e adoram a besta serão destruídos. Quem não se converte ao verdadeiro Deus, perece com os ídolos. Veja em Apocalipse 14, versos 9 a 11. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo o sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Em Apocalipse 19, versos 17 a 21, está falando que o anjo anuncia a vitória sobre a besta e o falso profeta, agentes do mal. A carnificina mostra que a justiça de Deus é implacável e atinge a todos, derrotando as forças idolátricas e suas ideologias. A vitória vem através do anúncio do Evangelho verdadeiro, que derrota a mentira e conduz ao Deus vivo e à verdadeira vida, que é comunhão entre os homens na justiça e no amor. O lago de fogo é o lugar do castigo eterno. Veja em Apocalipse 20, verso 10. O diabo, que tinha seduzido a todos eles, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. O diabo é aquele que se opõe à vontade de Deus e se absolutiza, ocupando o lugar de Deus e criando uma sociedade mentirosa e assassina, que adora ídolos opressores, e é incapaz de assimilar a mensagem libertadora de Jesus. Veja em João capítulo 8, versos 44 até o 47. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Veja também em 1 João 3, versos 8 a 10. Quem continua pecando pertence ao diabo porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Praticar a justiça é amar o irmão, esta é a vida na graça de quem conheceu a justiça de Deus, seu amor pelos homens, revelada em Jesus Cristo. Quem não ama o irmão pratica a injustiça, isto é, está do lado do diabo e vive no pecado, que é odiar o irmão. Esse ódio, porém, não é apenas sentimento interior, é princípio de vida que rege todo pensamento e ação, e se manifesta através de preconceitos, separatismo, exploração e opressão. Com Jesus começou a era da justiça, o amor ao irmão leva à relação, à comunhão, à partilha e fraternidade.